Está entrando no ar, programa Flávio Azevedo. Entrevistas, as principais notícias de Rio Bonito e região. E a sua participação. Programa Flávio Azevedo. Participação. Muito boa tarde, minha amiga, boa tarde, meu amigo, boa tarde, meus amigos ligados na Rádio Jornal 1340M Leste Fluminense. Grande abraço para você, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Seja muito bem-vindo, é um prazer grande ter você aqui conosco nesse dia 9, anotem aí, 9 de abril de 2020. Hoje nós estamos aqui com o meu amigo Léo Peclar, né, grande personagem, né, já esteve aqui conosco recentemente. Vamos, como os problemas continuam, né, Léo? Vamos pautar mais ou menos as mesmas coisas também, né? Mas Léo também é escritor, tem um livro, né? Vamos falar um pouquinho sobre o livro aqui do nosso amigo Léo, né? Tá aqui, ele trouxe um livro aqui para dar de presente para os nossos amigos aí que estiverem acompanhando aí o programa Flávio Azevedo, né? Vamos ver depois quem que a gente vai escolher aí para presentear aí com esse livro, que se chama, olha só que bacana, Precisamos Conversar sobre Drogas, Tipo Urgente. E assim, tem uma capa aqui com um telefone, né, que parece os tiques aqui do WhatsApp, né? Alguém mandando uma mensagem. Achei muito bacana quando o Léo lançou esse livro aqui, alguns anos atrás, né? Achei muito legal essa iniciativa. E você, nosso convidado para estar conosco nessa conversa aqui. Mas antes da conversa aqui com o meu amigo Léo Peclar, eu não posso deixar de noticiar para você, que está ligado no nosso programa, as últimas notícias envolvendo aí o glorioso Ciro Darlan. Lembra dele? Pois é, minha gente, Ciro Darlan, rapaz. O Ciro Darlan, ele se tornou uma figura conhecidíssima nossa aqui de Rio Bonito, por conta de, nas últimas eleições municipais, ter tido uma participação importante aqui no nosso processo eleitoral, né? Os amigos sabem que, em 2016, o nosso prefeito José Luiz Mandiocão, aquele que eu chamo carinhosamente de Pangaré, estava inelegível, não podia participar das eleições por uma série de questões, né? Além e principalmente de ter tido as contas rejeitadas pelo Tribunal de Contas e também esse parecer foi acompanhado também pela Câmara de Vereadores. Mas, numa madrugada, num plantão judiciário, eis que surge o glorioso Ciro Darlan com uma liminar que autorizou o atual prefeito, então candidato Mandiocão, a participar das eleições de 2016. Ele inicialmente não participou, não teve seus votos computados, né? Inicialmente o deputado Marcos Abraão, foi dado como vencedor do pleito, mas a situação estava sub júdice e no mês de dezembro a desembargadora Renata Cota acompanhou a liminar, né? Ela ratificou, ou seja, acompanhou a liminar dada pelo Ciro Darlan e o prefeito Mandiocão teve seus votos contabilizados e venceu, então, aquele pleito, né? Então, todos nós acompanhamos isso muito de perto, e o Ciro Darlan, naquela madrugada, ele simplesmente passou a figurar no noticiário político nosso aqui de Rio Bonito. De lá para cá, sempre vemos o Ciro Darlan envolvido aí numa série de notícias, né? E hoje, mais uma vez, na grande mídia, o Ciro Darlan aparece aí, o filho dele foi preso agora pela manhã,
e o Ciro Darlan está afastado das suas funções por determinação aí do Superior Tribunal de Justiça por uma série de irregularidades que foram encontradas, né? Então, minha gente, eu quero começar o nosso programa falando disso hoje, até porque todas as vezes que eu tratava desse tema aqui no nosso programa, os passadores de pano aí do Mandiocão, os puxa-sacos e apaniguados de toda a ordem, né? Não, Flávio está exagerando, é mentira, não sei o quê, PPP, papapá, aquela conversaiada toda de passador de pano, né? E, na verdade, sim, o modus operandi do Ciro Darlan é exatamente esse: trabalhar na madrugada, no plantão judiciário, né? E nós não podemos deixar de noticiar isso aqui para você que está ligado aí na nossa programação, até porque muita gente, né, sempre com essa conversinha de que não é por aí, não é isso, não foi bem isso, não é assim, né, e tal. Eu quero, inclusive, aproveitar aqui a ocasião para mandar para você, aí que está acompanhando o nosso programa Flávio Azevedo, aproveitar para mandar para você que está aí acompanhando o nosso programa Flávio Azevedo uma reportagem, né? E boa tarde aqui para minha amiga Marisa Rodrigues Soares, nossa vizinha de Serra do Sambê. Eu e Léo moramos na Serra e a Marisa também. Aliás, quero aproveitar para falar novamente, agora diretamente com a Marisa, né, que ela postou, Léo, nos stories acho que do WhatsApp, né, nesse fim de semana agora, a foto de um empadão, meu irmão. Dei vontade de subir a serra, viu? Deu vontade de subir a serra, a foto do empadão que a Marisa colocou lá. Até escrevi, brincando com ela, não tem delivery esse negócio aí não? Já que nós estamos no tempo do delivery aí por conta da quarentena, né? Mas ela disse que não tinha delivery não. Vou ficar aguardando aí. Você está mais perto que ela lá, Léo? De repente consegue aí um convite para experimentar aquele empadão. Estava com a cara ótima. Beijo grande, Marisa. E Dani Ribeiro Marcelino passa por aqui também, acompanhando nosso programa Flávio Azevedo. Um beijo grande para você, minha amiga Daniele, né? E um beijo aí para sua família toda. Então, eu quero aqui passar para você que está ligado no nosso programa Flávio Azevedo a reportagem, né, que foi ao ar ontem à noite do Jornal da Globo, falando sobre essa questão falando sobre essa questão aí do Ciro Darlan, né? Mas hoje já tem notícia nova, que é a prisão do Renato Darlan, filho do Ciro Darlan, que era uma espécie de operador dessa situação toda aí e desses esquemas em que o Ciro Darlan se envolvia, né? O filho dele era o grande facilitador, o negociador ali das situações. Eu quero convidar você para acompanhar essa reportagem, né? Aquelas suspeitas que nós temos de que aquela liminar no plantão judiciário, né, numa madrugada, as suspeitas que a gente tem de que tem acontecido alguma coisa fora do normal, alguma sacanagem ali, ela está baseada exatamente na preocupação de situações que nós vamos ver agora nessa reportagem aqui. Deixa eu ver se está aqui no ar, né? Vamos lá, vamos acompanhar aqui, minha gente, essa reportagem para você que está ligado no nosso programa. Desembargador Ciro Darlan, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, foi alvo de buscas pela Polícia Federal nesta terça-feira. Ele é investigado por venda de sentenças. Um desses apartamentos no Leblon, zona sul do Rio, é de Luiz Eduardo Soares, conhecido pelo apelido de Mr. Bean. Ele tem ainda um outro imóvel no mesmo bairro, o mais caro do Rio. A profissão de Luiz Eduardo, motorista particular, funcionário do desembargador Ciro Darlan, da 7ª Câmara Criminal do Rio. Em um dos apartamentos de Soares, a Polícia Federal encontrou uma planilha com números de processos, telefones e anotações. A polícia suspeita que ele seja não apenas o motorista, mas um dos principais interlocutores do desembargador Ciro Darlan no esquema de venda de sentenças judiciais. A investigação começou depois de uma delação premiada. Um dos casos suspeitos é o de Ricardo Abud, de Resende, sul do estado do Rio, beneficiado por um habeas corpus em 2015. A PF descobriu que, dias antes, o pai de Abud, que já morreu, fez vários contatos telefônicos com Luiz Eduardo Soares e que, na sequência, o motorista falava com um desembargador e com o filho dele, Renato Darlan. A polícia também encontrou registros de movimentações financeiras atípicas da família de Abud pouco antes de sair o habeas corpus.
Na operação desta terça-feira, a Polícia Federal também fez buscas na casa do magistrado e até no gabinete dele, no Tribunal de Justiça do Rio. A operação foi batizada de plantão, porque Ciro Darlan se oferecia para fazer plantões judiciários. Hoje, isso é proibido pelo TJ. Nós tentamos, mas não conseguimos contato com nenhum dos citados nesta reportagem. Em dezembro do ano passado, quando as investigações começaram, Ciro Darlan negou as acusações. Beleza, minha gente. Então tá aí a reportagem, né, que fala sobre os últimos... A última situação aí envolvendo... Pode ser a última série da Brasil Paralelo. O glorioso... A última reportagem de ontem à noite, né? Hoje na RJTV nós tivemos uma outra reportagem. Eu tentei baixar aqui para tentar trazer para você que está ligado aí no nosso programa. Vale lembrar que a polícia também pediu a prisão do Ciro Darlan. A Polícia Federal também pediu a prisão do Ciro Darlan, mas aí, minha gente, tem aquela questão do bom e velho tradicional espírito de corpo, né? O corporativismo aí foi mais alto e o Poder Judiciário não autorizou que o Ciro Darlan fosse preso, né? Está afastado das funções, então só o filho dele. Eu estou aqui tentando acessar o RJTV de hoje, né? Mas ainda não consegui essa proeza, não, minha gente. O RJTV, até para mostrar para você, aqueles que não têm acesso ao nosso RJTV aqui, né? Por conta de muita gente assiste o RJTV ali o RJTV aqui da TV de Cabo Frio, né, da InterTV. Então, ainda não está disponível a reportagem, né? Vou ver se eu consigo aqui reproduzir para você que está ligado aí na nossa programação, a reportagem de hoje da RJTV, que agora que eu vi que acabou de entrar aqui, acabou de ficar disponível. Vamos ver se a gente consegue passar aqui para você a notícia de hoje do RJTV, que fala sobre a prisão. O desembargador Ciro Darlan foi afastado do cargo no Tribunal de Justiça por 180 dias. E o filho dele, Renato Darlan, foi preso. Isso tudo faz parte de uma operação que investiga a venda de decisões judiciais beneficiando criminosos. O repórter Benhur Correia está em frente à sede da Polícia Federal e traz as informações para a gente. Benhur, boa tarde. Boa tarde, Silvana. Olha, nenhum dos presos foi trazido aqui para a sede da Polícia Federal no Rio de Janeiro. Isso porque todas as prisões foram automaticamente convertidas em prisões domiciliares por causa da pandemia do coronavírus. Foram 4 mandados de prisão, né? Um contra o filho do desembargador Ciro Darlan, como você falou, Renato Darlan, contra o sócio dele, contra o motorista e contra um outro homem que já estava preso em Itaboraí. Os investigadores acreditam que o filho do desembargador e o sócio dele estão envolvidos com a milícia. E durante a operação dessa manhã, em um dos alvos, a gente não sabe exatamente em qual deles, houve um flagrante de posse ilegal de arma. Bom, todo o material apreendido nos 15 mandados de busca e apreensão já chegou aqui na sede da PF. Houve também a quebra do sigilo bancário e fiscal do desembargador Ciro Darlan. E a gente vai acompanhar agora uma matéria da Flávia Januzzi explicando a operação da manhã dessa quinta e também a denúncia da Procuradoria-Geral da República acusando o desembargador de venda de sentenças. Cerca de 60 policiais federais cumprem 15 mandados de busca e apreensão e 4 mandados de prisão temporária expedidos pelo Superior Tribunal de Justiça, no Rio de Janeiro e em Santa Catarina. Ciro Darlan não tem mandado de prisão, mas teve os sigilos quebrados numa decisão do Superior Tribunal de Justiça. O magistrado foi denunciado à corte por corrupção passiva pela Procuradoria-Geral da República. Ciro Darlan é suspeito de ter recebido R$50 mil em troca de uma decisão judicial e de fazer parte de um esquema de venda de sentenças. Darlan está afastado do cargo por pelo menos 6 meses. A determinação foi do ministro do STJ, Luiz Felipe Salomão. O ministro negou o pedido de prisão contra o desembargador feito pela Polícia Federal, mas determinou a prisão temporária domiciliar de 4 pessoas. Uma delas é o filho de Ciro Darlan. Investigadores dizem que há evidências de envolvimento do filho e de seu sócio com a milícia.
Em junho do ano passado, uma troca de mensagens de um celular apreendido durante uma operação policial contra a milícia que age em Itaboraí, na região metropolitana, levantou a suspeita de um esquema de venda de sentenças. Investigadores suspeitam que as mensagens de texto contidas no aparelho apontam para um esquema de negociação de sentenças que teriam a participação de Luiz Eduardo Soares, ex-motorista do desembargador Ciro Darlan, da 7ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio. Segundo a polícia, as conversas estavam no telefone de Mason Santana, suspeito de integrar uma quadrilha que extorquia dinheiro de moradores de Itaboraí. Agora, os investigadores querem analisar indícios de que o grupo também tentou envolver outros desembargadores que não sabiam do esquema. O ministro Luiz Felipe Salomão autorizou a coleta de novas provas e ainda as quebras do sigilo bancário dos últimos 6 anos e fiscal do ano passado do desembargador e de outras pessoas. Autorizou também o bloqueio de bens, carros e imóveis. Para o ministro, há elementos concretos da existência de uma estrutura criminosa organizada destinada à comercialização de decisões judiciais no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que aparenta ter em seu núcleo decisório o desembargador Ciro Darlan de Oliveira. Olha, de acordo com o Tribunal de Justiça, o desembargador Ciro Darlan ainda não respondeu às acusações. Beleza, minha gente. Então tá aí a reportagem do RJTV, né, que saiu hoje, que foi veiculada hoje, né? Então tá aí preso o filho do Ciro Darlan e, além das desconfianças que nós já tínhamos, ainda tem essa historinha aí de Não, é assim mesmo, tá certo. Além das nossas suspeitas aqui de Rio Bonito, ainda tem aí, minha gente, a historinha de envolvimento com a milícia de Itaboraí, pertinho da gente ali, né? Pertinho da gente aqui, e etc, 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 etc. Eu costumo sempre dizer para os amigos que me acompanham, né? A galera reclama muito dos políticos, né? Critica deputado, mete o pau no vereador, né? Ripa o prefeito, o governador, né, os deputados em geral, o presidente da República, o senador, esse pessoal é achincalhado geralmente na opinião pública e pouco nós vemos esculachos envolvendo os integrantes do Poder Judiciário, né? Esse pessoal, eles vivem dentro de uma casta, né, dentro de uma, eu não sei o que é, dentro de uma bolha, né? E meus amigos que estão acompanhando o programa Flávio Azevedo, saiba que toda a bandalheira que acontece no Poder Legislativo e no Poder Executivo, eles só acontecem por culpa do Poder Judiciário. Eu acabei de falar aqui que nós tínhamos um candidato inelegível em 2016, com contas rejeitadas pelo Tribunal de Contas, com contas rejeitadas pela Câmara de Vereadores, e aí, numa canetada, numa madrugada, num plantão judiciário, uma canetada judicial autorizou o sujeito a participar. Alguém vai me dizer assim, não, mas o povo também escolheu, mas o povo não tem educação, o povo é vesgo, o povo, a gente tem que relevar. Agora, sentado nas cortes de justiça, nós temos pessoas devidamente preparadas academicamente e preparadas pela vida, exatamente para corrigir essas deformidades da existência humana. Por isso que ocupam o bom e velho cargo de integrantes do Poder Judiciário. Todavia, vem desse segmento do Poder Judiciário o nascedouro das grandes sacanagens que nós temos no Brasil ao longo dos últimos anos, décadas e séculos, está sempre presente lá no Poder Judiciário. Acontece que esse pessoal tem aí uma proteção, tem aí uma série de situações, né? Geralmente quem pode levantar a voz e falar tem questões a serem resolvidas lá no Poder Judiciário, e o sujeito fica com medo de falar alguma coisa e um processo que está em andamento lá, de repente, andar mais rápido do que a tramitação normal, né? Tem isso também, né? Por vezes, a grande imprensa, que pouco noticia as bandalheiras do Poder Judiciário, eu sei por que a grande imprensa tem esse medo.
porque nós temos uma enxurrada de processos trabalhistas, de perdas e danos, de danos morais, que tramitam contra uma série de emissoras de TV e de rádio no Poder Judiciário, que estão lá travadas, sem andar, sem terem andamento, por conta de amizade, telefonemas, né, boas relações. E se caso esses órgãos de imprensa da grande mídia do país começarem a deflagrar esse enfrentamento ao Poder Judiciário, certamente esses processos vão andar também com maior celeridade. Então, é aquele lance que nós vimos no filme Tropa de Elite, para rir, tem que fazer rir, lembra disso? É mais ou menos o que acontece. Uma mão lava a outra e as duas lavam, nesse caso, a bunda, né? Não é a cara, não. Vou aqui usar aqui o jargão do meu pai, seu Francisco Azevedo, que ele sempre falava isso nesses momentos quando nós estávamos falando de cumplicidade para sacanagem. E ele sempre dizia, ele falava, filho, lavar a cara, lavar o rosto é quando é coisa boa, quando é coisa positiva. Mas quando o conluio é em nome da sacanagem, lava uma outra coisa, não é a cara exatamente. Bom, vamos acompanhar essa situação toda aí. E para os nossos boca abertas de plantão, que toda vez que eu falava aqui dessa questão do plantão judiciário, eu não esqueço disso. Os candidatos a prefeito que perderam a eleição na mão grande, na sacanagem, por conta dessa canetada malfadada lá em 2016, já esqueceram. Aqueles que de vez em quando eu converso, não, Flávio, larga isso para lá, isso já passou. Eu não largo isso para lá, não. Largo não. A gente tem que ficar sempre lembrando, né? Porque o povo esquece, e daqui a pouco está votando de novo. Bom, vamos lá, minha gente. Vamos em frente. Um abraço aqui para o Ronaldo Cardoso Oliveira, meu amigo Adriano Luz Freitas. Adriano, hoje nós vamos falar sobre o seu buraco lá na Jacuba, hein? Gente, não leva a mal, não. Por favor, e não entendam de maneira errada o buraco do Adriano, né? É o buraco que até já foi notícia aqui no programa, em frente à casa dele, na rua da casa dele. A rapaziada da prefeitura teve lá, abriu lá o buraco, fez lá uma cratera maior, foi embora e não voltou, porque disse que tem que ter a máquina e tal. Daqui a pouco mais a gente fala sobre isso, né? Rosiane Campos, boa tarde. Mônica Calvo, seja bem-vinda. Elza Santos, boa tarde, minha amiga. Genilda Gouveia, boa tarde. Rita de Cássia Rangel, muito boa tarde. E lembrando que o programa Flávio Azevedo está ao vivo para você pela Rádio Jornal 1340 e pela minha página, pela página do Jornal Tempo, pela página da Rádio Jornal, pela página do Conleste Notícias, tudo isso no Facebook e nos links aqui no Facebook do meu amigo Léo também, que é o nosso convidado hoje aqui. Léo, seja bem-vindo, meu irmão. Seu boa tarde para a galera que está nos acompanhando aí. Fala, Flávio. Vamos dar um som aqui para você. Vai. Teste. Boa, agora foi. Oi, Flávio, boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes. Eu sempre amo vir nessa rádio aqui. Eu não sou igual o Flávio, um locutor nato, mas eu gosto de contribuir para a sociedade através do meio de comunicação. Boa tarde também a todos que estão nos vendo pelo Face. Tem vários amigos meus também acompanhando. Pessoas lá de Mato Grosso que já falaram comigo que estão aqui ao vivo. Beleza. Minha gente, Léo é professor, terapeuta, e se existe uma coisa que nós estamos precisando nesse tempo atual aí, pessoal, é de terapia, né? Porque o negócio... no início da quarentena, muita gente estava procurando ter a pia, né? Ou seja, almoçava, jantava, e aí quanto mais a pia ficava cheia, o cara gostava, porque vamos lavar a louça para passar o tempo. Só que começa-se a ficar entediado, né? Essa questão de ficar trancado dentro de casa, né? Léo, como é que deve estar a cabeça do nosso povo aí, cara? Fala um pouquinho pra gente aí, você que você tem ouvido das pessoas, né? Eu sei que você faz alguns atendimentos também na esfera aí via internet, né? Por telefone, né? No tempo de quarentena, né, minha gente? Tem essa questão aí também por Skype, né? Que tem todo esse atendimento. Como que está a cabeça aí das pessoas, né? O que você tem percebido e a sua própria leitura da sociedade mesmo, né? Como é que você está vendo esse momento nosso aí, 3 semanas depois, quase um mês de quarentena? Olha, Flávio, é o seguinte, eu tenho percebido as pessoas que antes da quarentena já tinham transtornos emocionais, como ansiedade, pânico, depressão, de fato, para elas, essa quarentena se torna um gatilho. A coisa piora e muitos estão tendo surtos em casa, e chamam no WhatsApp, não só a mim, né? Qualquer profissional, chamam, socorro, o que eu faço? Tem alguma técnica aí para acalmar a ansiedade, certo?
E pessoas que nunca tiveram também transtornos emocionais, tipo de pânico, ansiedade, estão começando a ter, algumas, infelizmente. Umas pelo fato financeiro, porque causa ansiedade, você não saber como pagar as contas, é claro, e outras nem pelo financeiro, pelo estar confinado, né, entediado. E outras coisas também, que parece piada, Flávio, só até brinca assim, aumentou muito o número de brigas conjugais. O pessoal brinca, né? Porque o marido não aguenta ficar o dia todo com a esposa, mas é verdade, cara. Estão tendo muitas crises no casamento. Ontem mesmo eu atendi uma pessoa, pelo WhatsApp, é claro, dizendo que está em crise conjugal, porque está o tempo todo com o marido e está vindo à tona questões que eram camufladas pela rotina do dia a dia, né? Aliás, os amigos que me acompanham aí nas redes sociais, eu postei, você deve ter visto também, eu postei no meu WhatsApp outro dia. É uma cena, assim, muito engraçada, né? Alguém está filmando como se fosse uma tomada aérea, né? Mas é da janela de um apartamento, e aí parece ali vários prédios, né? Então, e de repente, ao fundo, uma voz assim: socorro, não aguento mais minha mulher. Então, é mais ou menos isso, né? Tem vários memes assim, né? O cara lavando a louça em casa. Só que para muitos não é tão brincadeira assim, né? Tá tendo brigas sérias. Inclusive, vi uma reportagem, não sei se você viu, não só brigas, né? Depois da quarentena, aumentou em 50% de violência, né, doméstica, né? Elas começam com uma briga e vira violência mesmo, física, né? Infelizmente. Esse cara, por exemplo, desse meme que eu recebi, eu acho que tá quase pulando pela janela, né? Mas aí isso fala um pouco da nossa humanidade. Por que então duplicou o número de violência doméstica com a quarentena? Porque muita gente se camufla no dia a dia, né? As atividades nossas maquiam. O bom velho mascaramento. Mascaramento, né? Maquiam nossas questões que não são tratadas na terapia ou no autoconhecimento, na religião, enfim. As pessoas estão mascarando suas coisas. Por que tanta gente, às vezes, trabalha o dia inteiro e posterga a hora de chegar em casa? Para poder fugir do contato com a sua realidade, que às vezes é uma dor muito grande, né? Mas isso é um negócio assim que impressiona, né? Sim. Eu lembro que papai tinha uma frase, né? E, aliás, ele tinha uma foto, era uma fotografia de uma da frase de para-choque de caminhão. Uhum. Papai era poeta, era escritor, né, e tal, aquela coisa toda. E papai tinha uma série de fotos, né, recortes de jornal com frases de para-choque de caminhão. E lembro de uma emblemática que ele sempre falava, e eu sempre ia lá no caderno dele olhar. A frase era a seguinte: marido de mulher era caminhão, né? Ou seja, o dono do caminhão é caminhoneiro, né? O cara está no caminhão, caminhoneiro. Viaja, fica fora, né? Subentende que essa é a normalidade. Uhum. E a frase no para-choque do caminhão diz assim: marido de mulher feia não gosta de feriado. Exatamente isso. Por quê? Porque ele chega em casa e tem que lidar com aquela realidade, né? Como você acabou de dizer. E assim, então talvez, é claro que eu estou fazendo aqui uma piada, né? Isso é uma piada de para-choque de caminhão, mas não precisa a mulher ser feia, não. Às vezes ela é bonita, mas tem lá os conflitos naturais que são mascarados pela rotina do dia. Todo mundo chega em casa cansado, toma um banho, mergulha na cama e não fala dos problemas, né, Léo? Flávio, todo excesso indica o mascaramento. Até, vou falar aqui, desculpa se tiver alguém me ouvindo que é da igreja, mulheres ficam na igreja o dia inteiro, até o marido fala: vai morar na igreja. Pode ser inconsciente ou não, não sei. Está mascarando a sua dificuldade de encarar a sua realidade na sua casa. E para a mulher não achar que Léo está sendo preconceituoso aqui, vamos para o outro lado da moeda também. O cara que às vezes fica o dia todo no botequim, ou na roda de amigos da gaiola de passarinho, ou no jogo de sinuca, ou no baralho que seja, né? Sim, sim. Também é uma espécie de fuga, né, Léo? Não vou generalizar. Não, sim, mas pode ser. É o outro lado da moeda, né? Sim. Se tem a mulher que fica na igreja, na casa da amiga, né, e tal, você tem também o marido que... E aí, Léo, como é que é isso, cara? Quando isso chega para você ali no momento que você é atendido no consultório, o que dizer, o que falar, que dica que você deixa aqui para quem de repente já se enquadrou aí nesse cenário que você está apresentando? Pô, Flávio, é difícil dar uma dica assim, porque é um processo terapêutico. Você acaba tendo que fazer uma série de perguntas para conhecer também essas histórias. Então, em várias sessões. Não existe terapia de uma sessão só, é impossível. Mas só o fato da pessoa ser ouvida, porque isso aí que nós estamos conversando aqui, às vezes fica engasgado aqui. Ela não fala com ninguém. Ah, eu tô na igreja para fugir do meu marido. Às vezes é até inconsciente. Eu tô no passarinho porque não aguento mais meus filhos, sei lá, minha esposa.
Mas ao falar isso, externar, começa o processo de expurgar, que a gente fala, né? Até um termo médico, né, da enfermagem, expurgar, e ela começa a ficar, então, purificada. Eu quero aproveitar, então, fazer aqui um convite aos nossos ouvintes aqui, para comentar na sua página aqui, quem está encontrando dificuldade maior na quarentena? Algo como ansiedade, um sufoco aqui, dificuldade de respirar, uma taquicardia maior. Quem tiver assim, comenta aqui. Eu estou encontrando dificuldade. Para a gente fazer aqui uma estatísticazinha rápida. Bom, tem aqui uma pessoa aqui que tem um sobrenome parecido com o seu, Léo. A Sandra Peclá. Boa tarde, Sandra. Ela diz aqui, boa tarde, Flávio. Que prazer ver meu primo Léo aí com você. Gente boa. Tá no sangue, diz aqui ela. Abraço, viu, minha amiga Sandra Peclá. Rosângela Peclá. Ih, rapaz, a família tá toda aqui agora. Léo, tenho muito orgulho de você. Meu sobrinho, parabéns. Nilceia Peclá, sabe quem é essa, Léo? Minha mãe tá vendo? Não sabia, não. Nilceia Peclá, boa tarde. Esse é um dos meus orgulhos, diz aqui ela, né? Estou ficando muito triste. Pessoas estão ficando desempregadas, precisamos levar o pão para a família e não consegue, né? Precisando levar o pão para a família e não consegue, diz aqui a Rosângela. E essas lojas estão sendo fechadas, né? Mais famílias sem conseguir o sustento dos filhos, muito triste, né? Fiquei sabendo que a Giro fechou. Rosângela, deixa eu só dar um esclarecimento aqui. O gerente da Giro ontem fez contato comigo, até na hora do programa aqui, porque esse comentário está girando na cidade, né? Nenhum trocadilho com o nome da loja, né? Mas o nome da loja é Giro. Está girando. Esse comentário de que a Giro fechou está girando na cidade. Pessoal, diz o menino aqui que fez contato comigo, acho que é gerente, subgerente lá, ele trabalha lá na loja, sempre vejo ele lá, e ele diz que não é verdade. A Giro simplesmente está aí respeitando o momento de quarentena, né, e tal. Ao contrário da Taco, a Taco realmente fechou as atividades, encerrou as atividades. Então, essa história da Giro aí, que eu até tinha comentado aqui no programa também, porque uma funcionária da loja tinha me revelado isso, mas diz esse outro rapaz, que tem um cargo lá de liderança lá na loja, que não é verdade, né? Não tem nada de fechamento da Giro, não. Melhor, né? Melhor isso, né? E o Rafael Santos Barbosa diz aqui, parabéns pela iniciativa, Léo é demais, né? Obrigado, Rafael, aqui pela sua participação. Léo, e como é que está a cabeça dessa moçada aí diante desse cenário de fecha a loja, será que eu vou continuar empregado? São dois medos, assim, de cara, né, pessoal? Será que vou ficar doente? Né? Porque o noticiário, ele não é positivo, é sempre negativo. E será que eu vou perder meu emprego? Porque, e aí, como é que tá? A loja que eu estou trabalhando já fechou e tal. Como é que está a cabeça dessa moçada, Léo? Como é que tem chegado gente para você aí nesse período? Cara, eu tenho percebido muito pânico, de verdade. Eu vou te falar até aqui no ar, eu abri uma sessão essa semana e atendi uma pessoa presencialmente, cumprindo todas as regras de higiene, no consultório sozinho, né? Porque você entendeu que, sim, que, dada a gravidade do fato, você tinha que ter um olho no olho ali. Sim, tá fechado, mas eu fui lá, só eu e ele, acabou, fui para casa, voltei. Porque a pessoa tá entrando em surto. Esse caso, estou dando exemplo aqui, perdeu o emprego já, foi demitido. E eu vi que o WhatsApp não ia resolver, cara. Precisava ter alguém para ele expurgar, como eu disse. Eu não resolvi nada para ele, mas ele foi ouvido por alguém que lhe deu toda a atenção naquele momento. Enfim, é uma coisa muito, muito triste, Fábio. Eu lembro que uma vez eu participei, Léo, de um encontro de casais, né? E levaram lá um especialista, e esse especialista dava uma regrinha, né? Contando lá um segredo da principal razão das brigas entre marido e mulher, né? Então ele fala que a mulher, ela resolve os problemas dela conversando, e o homem resolve o problema dele em silêncio. E aí o cara chega em casa cheio dos problemas do dia a dia, e ele liga a televisão em frente ao Jornal Nacional, começa a comer alguma coisa, ou tomar a cerveja dele, ou a janta, sei lá o que for, e ele não está vendo Jornal Nacional nenhum. Ele está simplesmente digerindo tudo que aconteceu durante o dia, naquele silêncio dele ali, né, para saber o que vai fazer. E a mulher, para resolver os problemas dela, precisa falar. E com quem que ela vai falar? Ela fica esperando o marido chegar em casa à noite para poder falar no ouvido do cara. Ele quer silêncio para resolver as questões dele, né? E ela precisa de alguém de que ela confia, e nesse caso é o marido, né, o companheiro, para falar. E aí começam começam as brigas e os conflitos, porque o cara fala, cala a boca, mulher, que o cara está tentando resolver o negócio, né?
E aí ele ensinou uma técnica muito interessante, que eu acho que você vai concordar agora, e eu estou fazendo esse preâmbulo aqui por conta disso. Ele ensinou a técnica lá aos casais, ele falou, marido, por favor, pode ficar quietinho aí na sua caverna resolvendo o seu problema, e basta apenas você deixar a mulher falar, porque por vezes também quando você vai dar um pitaco, ela não concorda com você fica aborrecido 2 vezes. Primeiro, que ela está falando do seu ouvido. Segundo, que quando você dá contribuição, ela não aceita. É porque, na verdade, ela precisa falar para resolver. Você depois que escuta ela falar meia hora, ela falou, final de meia hora, 1 hora, 2, 3, ela diz assim, mas eu já sei o que eu vou fazer amanhã, porque ela resolve o problema falando. E aí ele dizia, meu irmão, fica na sua, continua, faz de quanto você está escutando, mas não precisa ouvir não, que ela vai resolver o problema sozinha. Ela só precisa falar com você, que você é a pessoa que ela confia. Eu queria saber de você se você concorda com essa técnica, né? E agora você acabou de dizer que você foi lá ouvir alguém. É mais ou menos isso também, Léo. A gente resolve os problemas falando e, de repente, nesse diálogo, você consegue encontrar caminhos. De repente, você não deu solução alguma, mas a pessoa, na hora que ele começa a externar, botar para fora, ele mesmo começa, de repente, a ver possibilidades na hora que ele começa a dizer o que está sentindo. É por aí também? Perfeita essa colocação. Me veio à mente uma frase de Freud. Dor dividida é dor diminuída. Tá sendo nesse sentido, né? Eu não ajudei muito, mas ele dividiu comigo e eu assumo essa com o meu paciente. Estou com você. Agora a dor não é só sua mais. E aí o cara sente ali um companheirismo, ali alguém. Só que é como quem está aprendendo a andar de bicicleta, né? Sim. Que tem aquele momento que o pai solta o garoto, ele está pensando que o pai está segurando a bicicleta, mas ele já está andando sozinho. Só que é uma escuta profissional, né? Sim, claro. É diferente de desabafar com qualquer um. Esse negócio que você falou da mulher, quando o cara chega em casa, eu concordo. Eu tenho uma dica, outra dica, posso dar aqui? Fala, fica à vontade. Você que é mulher, está nos ouvindo aí, uma dica aqui do programa Flávio Azevedo. Quando seu marido chegar em casa, só fala com ele depois de meia hora a 1 hora que ele chegou. Deixa ele sentar, ficar um tempo quieto, como você falou, dominar o dia. É sério. Depois que ele relaxou tudo, aí você vai, amor, pode conversar agora? Show de bola, concorda comigo? É uma técnica boa também. Depende da sabedoria. Eu tenho um vídeo que eu gravei no meu Instagram, Flávio, que chama-se... Agora é para os homens, ok? Chama-se A Árvore dos Problemas. Agora, para você que é homem, para você, para mim, para todo mundo. É uma história de um cara, sempre chegava em casa nesse esquema, né? A mulher falava e ele estressava. Porque, digamos, uma situação que a mulher fica em casa e não trabalha. O homem está o dia todo no trabalho falando e a mulher quieta. Aí, quando chega, inverte de papéis. O homem quer ficar quieto, ela quer falar. Tá certo? E aí, esse cara procurou um sábio para pedir um conselho, né? Um sábio guru. E ele falou assim, é o seguinte, você vai colocar uma plantazinha na sacada da sua varanda. Essa vai ser a sua árvore dos problemas. Quando você chegar em casa do trabalho, você vai encostar a mão nessa árvore, simbolizando que seus problemas do trabalho ficam ali. Quando você entrar em casa, quando vier um estresse, não, tá lá na árvore o problema. Eu acho uma boa ideia também, porque eu acho sacanagem também o homem levar problema dentro de casa. A mulher não merece aturar isso. Se o cara não tiver um equilíbrio emocional de conversar com ela na boa, tô com um problema assim e começar a estressar, a mulher não merece isso também, Fábio. Então fica a dica aí, ó. Cria sua árvore dos problemas. Bom, pessoal, falar em árvore dos problemas, a minha amiga Raquel Marques passa por aqui, Léo, diz assim, ó, respondendo a pergunta do Léo, né, que você falou que vai deixar o comentário aqui, né? Uhum. E aí a Raquel diz assim, aqui em casa estamos todos batendo cabeça, todos ansiosos e irritados. Somos marido, mulher, 2 adolescentes e 2 crianças. Como é que deve estar esse sexteto aí, Léo? Como é que você faz a leitura desse sexteto? Ela já deu a dica aqui. O que você diz desse sexteto? Não sei o que ela chama de bater na cabeça, né? Só Deus sabe. Mas... Flávio, nós temos que ter nessa hora uma coisa chamada criatividade. Cada um é cada um, certo? Você é você, eu sou eu. Eu não vejo nenhum problema na quarentena. Eu estou tão assim em paz, sabe? Eu tenho aproveitado para o autoconhecimento, para fazer leituras que eu gosto de fazer. Sabe por quê, Flávio? Há uma regra básica na terapia. Uma regra básica que se todo ser humano vivesse isso, nós seríamos muito mais felizes. Eu não posso querer mudar aquilo que não depende de mim. Você que está ouvindo, confia no que eu estou dizendo agora. Grande
parte dos nossos problemas é quando eu quero mudar uma situação que não depende de mim. Então, esse isolamento depende de mim? Não. Eu tenho que ficar em casa. Então, se não depende de mim, por que eu vou ficar me martirizando por uma coisa que não é minha escolha? Eu tenho que ficar e ponto final. Já que eu tenho que ficar, qual é a solução mais sadia, equilibrada? Buscar criatividade. Vamos fazer coisas saudáveis para nós. Na televisão o tempo todo tem professor de educação física dando dica, né? Terapeuta dando dica. As redes sociais estão aí cheias de dica, então. Agora, se a pessoa também quiser ser imatura e não buscar essas dicas, vai bater cabeça mesmo. A gente tem que ser humilde e reconhecer que temos que buscar estratégia para passar ileso, para ninguém se matar, pelo menos. Ou... para a gente chegar do outro lado dessa travessia arranhado, mas vivo. Né? Arranhado, mas vivo. Agora, se você for cabeça dura, não buscar estratégia, vai ficar muito mais complicado. O que é bom para mim? Eu vejo minha série, eu leio meus livros que eu gosto, eu faço vídeo que eu gosto de gravar, e assim vai passando o meu dia. Eu converso com pessoas no WhatsApp, enfim. Leandro Faria Valeriotti, boa tarde, meu amigo, obrigado pela sua audiência. Júlio César Drummond, estou sentindo falta do caldo de cana do meu amigo Júlio, ali no centro de Rio Bonito. O Ronaldo Cardoso está falando aqui da questão dos lojistas da cidade, que realmente é um problema, né? O Fabiano Correia, né? Se o desembargador abrir a boca, muita gente está perdido, ele já está falando aqui do glorioso Ciro Darlan, assunto que nós estávamos tratando aqui. E aí, Léo, surge aqui a minha amiga Juliana Porto com um problema grande aqui, um texto grande que ela escreve. Boa tarde a todos, destacando também a possível exoneração de contratados, né, somente da educação da Prefeitura de Rio Bonito. No meu ver, não é hora de mexer nas finanças dessa galera. Se isso mesmo acontecer, o caos na cidade estará formado. Acho que com o planejamento emergencial agora, de repente, seria a solução. 2 municípios, São Pedro de Aldeia e Búzios, tomaram essa decisão, mas a maioria das outras cidades. Acho que tínhamos que pegar carona com o bem. Enfim, espero mesmo que não cheguem a essa decisão, que será caótica. E, repito, exonerar somente funcionários de uma secretaria com certeza não é a solução. Ou seja, eu recebi, minha gente, inúmeras mensagens com uma postagem, né, que foi o recado, parece que da secretária de Educação, em algum grupo de WhatsApp, e usar aqui um termo da antiga, né, aquele texto da secretária informando que provavelmente a partir de 15 de abril os contratos serão revogados, né, e a moçada vai para a rua e deixar de receber seu sustento, né? Muita gente depende exclusivamente desse contrato, somente desse contrato, não é funcionário efetivo. E assim, não é uma certeza, ela disse que pode ser que isso aconteça, lá no texto está escrito isso, pode ser que isso aconteça, né? A partir de 15/4. E aí a moçada, igual Peru, já está sofrendo de véspera, muita gente está com essa ansiedade aqui que a minha amiga Juliana está externando. E aí, Léo, como administrar esse momento? Quem tem contas para pagar, quem tem compromissos a saldar, e tem aí o contrato, que é o que ajuda a pagar as contas, né? Não é muito, mas é um pouquinho certinho ali, que dá uma tranquilidade à pessoa. Às vezes, mulheres que são mulheres, são pai e mãe ao mesmo tempo, com 2 crianças e tal, e como administrar essa ansiedade pelo dia 15 para saber se vai ou não vai acontecer a tal exoneração, o tal cancelamento de contratos. Que dica que você deixa, cara? Esse pode ser dela é interessante, né? Pode ser uma coisa meio homeopática para ir preparando já as pessoas, né? Flávio, acho que vem à tona aí um assunto que estava rolando esses dias, né? Quem é funcionário público, nem que seja contratado, né? Estava meio que tranquilo. Vou receber o meu certinho, né? Só quem estava na loja que estava mais preocupado. Mas é óbvio que vai cair a arrecadação e ia resvalar também quem é contratado. E, de fato, a palavra que me vem, Flávio, é resiliência. Uma palavra também que está na moda, como eu disse, acabei de dizer. Eu não quero ser aqui infantil nem ingênuo. Eu sei que você sofre, eu também sofro. Agora, se é uma coisa que não depende de mim, eu tenho que ser criativo, buscar alternativas para cuidar da minha saúde mental. Porque, pensa bem, concorda comigo? Se eu já vou ter o problema do desemprego, se for acontecer no caso, ou quem já está nesse problema do desemprego por causa da quarentena, já é um problema real que você tem. O que vai adiantar ter outro problema, que seria uma ansiedade, uma depressão?
Pelo contrário, nós somos criativos e resilientes e buscamos soluções. Não tem outro jeito, Flávio, não tem. E o problema, assim, Léo, o que eu percebo é que, em virtude desse momento de quarentena, até as opções de criatividade estão, assim, muito escassas, né? Porque aquele trabalho manual que se faz para vender, um bolo que a pessoa faz ali para vender e tal, mas nesse momento quem tem o dinheirinho guardado está segurando para poder, não sabe o que vai acontecer ali na frente, né? Acaba que até essa possibilidade de criatividade ela se afunila em questões assim muito reduzidas, né? Não, mas eu digo também criatividade emocional, para você não se arrasar, porque a tendência nossa natural é essa. Tem um comentário interessante aqui da minha amiga Eva Lopes, né? Ela diz assim, Léo, aqui estamos todo mundo em casa batendo cabeça, perna, braço, tudo tem direito. Não sei mais o que bater para passar essa quarentena. Não é só cabeça não, né? Boa, Eva! Ó, Flávio, eu sei um exemplo de um micro empresário. Sabe o que ele fez agora? Vendeu o carro dele. Colocou no OLX, ele mora em Itaboraí, veio uma pessoa de 3 rios buscar o carro dele. É um exemplo que eu estou dando. Ele foi criativo, ele queria vender o carro, não queria, mas teve que vender. Outra pessoa que eu conheço... Para conseguir fazer essa reserva, né? Para manter o... E ainda economizar, porque não vai ter combustível, não vai ter, né? Teve outro que eu soube que pegou empréstimo no banco. Agora, eu também falo, Flávio, de criatividade emocional. Porque, pensa bem, se você já está com a dificuldade financeira, que eu sei que é grave, que eu sei que mexe com o nosso emocional, eu não sou inocente, o que vai lhe adiantar? Somado a isso, com a dificuldade emocional, você cai em uma depressão, uma crise de ansiedade. Não vai adiantar em nada. Verdade, minha gente. Bom, pessoal, nós estamos recebendo aqui hoje meu amigo Léo Peclar, né? Leonardo Peclat Marins, né, e batendo um papo aqui conosco. Agora, Léo, uma outra questão, deixa eu mandar um abraço aqui para minha amiga Ângela Lopes, aqui nos acompanhando. A Graça Carvalho também, boa tarde para você, minha amiga, seja bem-vinda. Minha gente, se quiser compartilhar o vídeo aí, fica muito à vontade, viu? Meus amigos aí que nos prestigiam, nos acompanham, quiser acompanhar aqui, compartilhar a nossa conversa aqui, que é de utilidade pública, para você que está aí nos prestigiando, para você que está nos acompanhando. Meus amigos da Rádio 1340, grande abraço para você, muito obrigado pela sua audiência, né? Rapaziada que nos acompanha aí pelo Facebook, grande abraço para você também. Eu fiz uma brincadeira, né? Léo falou comigo, Flávio, como é que está quinta-feira lá no programa? Tem algum convidado para que eu possa passar por lá para a gente bater um papo? Léo, tá fechado, vamos lá. E aí... eu falei com ele, vamos deixar algumas dicas de hipnologia, né? Porque Léo trabalha aí com a questão de hipnose também. Vamos deixar algumas dicas de hipnologia. Será que dá para hipnotizar essa velharada para sair da rua, né? Porque, rapaz, é impressionante. Gente, sem nenhum tipo de preconceito da minha parte, né? Às vezes a gente fala uma coisa, a galera leva mal, né? Acha que né? Aí bota esses istas tudo da vida aí, machista, skatista, guitarrista, não sei o quê. Pessoal, sem nenhum tipo de preconceito. Mas eu fico assim, parece que triplicou o volume de idosos, né? Eu não sei se era assim, eu não sei se nós tínhamos essa quantidade de idosos na rua antes, com o comércio aberto normalmente. Outra coisa, parece que o número de gente circulando na rua está muito maior com as lojas fechadas do que com as lojas abertas. Eu já fiz reportagem no centro de Rio Bonito, mostrando a paralisação do comércio, a falta de movimento, e eu tenho fotos e mais fotos aí nas minhas redes, mostrando ali aquele cenário da 15 de novembro até a Praça Fonseca Portela, e a calçada sem passar ninguém. E hoje, quando nós estamos em quarentena, comércio fechado, todos os dias tem circulação de pessoas constantemente. E aí, Léo, dá para hipnotizar essa moçada aí? Esses meninos travessos da maioridade, me diz uma coisa, como é que você está vendo isso? Ué, ué. Manda para mim. Aproveitar aqui, para mandar um abraço para Creumi Rosana, minha vizinha lá. Nossas vizinhas de Serra do Saber, grande abraço para ela. E a Eva, que mora aqui do lado aqui. Saindo daqui, eu vou tomar um café lá com ela que me convidou. Que beleza, hein, rapaz? Eu tô aqui há 7 anos na rádio, nunca recebi esse convite, hein? O cara vem aqui a 3ª vez e já ganha um convite para tomar Vamos café. Também comigo, ela não vai se importar, não. Posso levar ele, ela? Não, eu tenho compromisso depois aqui eu tenho compromisso aqui depois, vou sair correndo daqui. Vamos deixar o café para outra oportunidade. Léo vai tomar esse café todinho lá.
Mas avança, Léo, vai lá. Mas aí a questão dos idosos, Léo, como trabalhar mentalmente essa moçada, né? Porque parece que, igual meninos arteiros, né? Os idosos estão bem... Mas a gente sabe que... Bem rebelde. Os idosos geralmente são rebeldes, né? Haja vista a questão de medicamentos de pressão, de diabetes que não respeita, né? Come o doce que não pode, aquela coisa toda. E a quarentena, acho que entrou nesse arcabouço aí de questões que não podem e eles não estão nem um pouco preocupados com isso. A psicologia fala que o idoso e a criança se empareiam aí na questão da mentalidade. E é verdade mesmo, né? Tem filho que passa a cuidar do pai idoso como se fosse uma criança, né? Todos os cuidados. E também tem a questão, Flávio, da pessoa, quando não tinha quarentena, ela sabia que podia sair quando quisesse. Eu acho que é o fato de saber que não pode sair, que isso angustia as pessoas, sabe? Agora, me diz uma coisa, Léo, parece que essa coisa do proibido também, né? É isso que eu tô falando. Parece que quando podia sair à vontade, o cara ficava trancado dentro de casa o dia todo. Exatamente. Fulano, que tempo que eu não vejo você? Cadê você? Não, não tô afim de sair, não. Mas parece que agora, com essa hashtag Fique em Casa, despertou o interesse da moçada a bater perna. Eu tô ficando maluco ou isso é possível, Léo? Existe aí, até a Marisa, num dos comentários ontem, alguma coisa que eu escrevi, a Marisa escreveu assim: Flávio, isso parece ser psicologia reversa. Mas né? É isso, Léo? Exatamente. Faz aí um detalhamento para a gente do que é psicologia reversa e se nós estamos diante disso de repente, não só em relação aos idosos, mas a população de maneira geral, por conta dessa proibição, né? Aquela coisa do proibido é mais gostoso, né? Que é natural do ser humano. Fala um pouquinho sobre isso. Sim, em relação aos idosos, tem essa psicologia reversa, porque parece que eu estou em casa limitado à minha ida e vinda, né? E também tem a questão da rebeldia, porque, como acabei de falar, o idoso tem dificuldade de cumprir regras e normas, certo? Tanto é, Flávio, que eu achei muito legal a norma do prefeito de Niterói, dentre as suas normas, não sei se você viu isso, idoso só pode ficar no supermercado até 10 da manhã. Você viu isso em Niterói? Eu achei muito legal. Até uma dica para o Mandiocão aí, ó. Tanto o decreto toda hora saindo, eu achei muito legal. O idoso só pode ficar de 8 às 10 da manhã no supermercado. Depois disso, é convidado a se retirar, pode ser multado, enfim. Mas para isso tem que haver um controle de o que eu vou fazer com esse cara, né? Porque, por exemplo... Mas tem lá, não lembro. Mas, por exemplo, só pode ficar no mercado até 10 horas. E se for para ficar andando na rua, perambulando também, é para ir para casa, né? Não, mas a ideia é que o mercado aglomera. Porque esse decreto, por exemplo, o que eu estou achando muito ruim nesses decretos é que a gente percebe que tem medidas aí que estão sendo tomadas que as consequências não estão sendo pensadas. Né? Por exemplo, a título de acabar com a aglomeração de pessoas, você reduz em 50% a frota de ônibus da linha municipal circulando. O que aconteceu? Os ônibus que estão circulando estão andando com 60 pessoas. 45, 50 pessoas, igual sardinha em lata. Por quê? Porque antigamente era de 15 em 15 minutos, agora é 1 hora só. Não existe mais a linha Nova Cidade, Parque Andréia, tal. É uma linha só. O cara que sai de centro da cidade, o ônibus vai catando todo mundo, vai até quase lá no pedágio e volta catando todo mundo. O sentido de acabar com a aglomeração nessa medida especificamente, eu não vi razão nisso. Né? O supermercado, por exemplo, eu acho que tem que continuar funcionando até 10 horas da noite. Porque com esse negócio de abrir às 8, 8h30 até às 5, o que aconteceu? Eu sou um cara que só consigo chegar no mercado 7, 7h30 da noite. Geralmente o meu horário de mercado, até as meninas do Telefrutas, dos mercados, mexem comigo. Flávio, vem fechar o mercado com a gente, porque eu fico aqui na rádio às vezes até mais tarde e tal. E o que aconteceu? Outras pessoas que têm esse mesmo comportamento que o meu, estão tendo que ir antes das 5, e isso acaba também gerando um acúmulo de pessoas ali, filas. Assim, o que eu estou reparando é que o poder público não está fazendo uma análise semanal. Baixou o decreto, passou uma semana, vamos fazer um balanço do que deu certo e o que não deu certo. Aquilo que o tiro saiu pela culatra. Caramba, a gente mandou tirar os ônibus, não valeu a pena não, porque está tudo lotado do mesmo jeito. Então volta para um horário antigo. Não existe. Eu vejo muita crítica em cima do Bolsonaro, dizendo: o Bolsonaro tomou uma decisão e recuou. Cara, mas tem que recuar. Se não deu certo, se encontrou a resistência, tem que recuar, gente. Triste é quando a pessoa toma uma decisão e, apesar de tudo que aconselham, tudo que falam, tudo que orientam, como acontece com o prefeito de Rio Bonito, o sujeito vai lá no meio da rua, põe um pedaço de pau lá para fechar a rua dos bancos. Então, sinceramente, eu vejo um monte de defeito no Bolsonaro, mas essa de recuar eu acho que é qualidade.
Isso é qualidade, reconhecer que errei e voltei atrás aqui, não é bem assim e tal. Eu acho que isso você é mais especialista na questão da mente, pode até conceituar isso aqui para a gente, mas o que eu reclamo dos decretos aí é que não está sendo feita uma análise a cada semana que nós temos de decreto dos resultados, se são positivos, negativos, a reação que gerou, né? Fechamos aqui, adiantou? Fechamos aqui, resolveu? Não, aqui resolveu, aqui não. Bom, aqui pode ser feito de maneira diferente, ali já... Gente, cada município tem a sua dinâmica, cada cultura, cada estado, cada cidade tem a sua dinâmica, e a gente tem que ter gente especializada para pensar isso. Esperar que a Guarda Municipal pense isso, desculpa, não vai. Então você tem que ter gente especializada em comportamento, inclusive, para entender as reações a um decreto de quarentena, que, querendo ou não, é traumático, né, Léo? Nos primeiros dias parece que não, mas 3 semanas depois a gente já começa a ver os surtos aí que você está dizendo. Fala um pouquinho sobre essa questão, Léo, de pessoas especializadas no comportamento que poderiam estar contribuindo com o decreto, com essas iniciativas que estão sendo tomadas. Como é que você vê, não só em Rio Bonito, mas Brasil afora, essas decisões que são tomadas assim, meio que de orelhada, meio que da noite para o dia, pega as pessoas de surpresa, gera desconforto? Como é que você vê isso? Perfeito, Flávio. Inclusive, o negócio do supermercado é só em Rio Bonito. O Prefeito do Rio, ele estendeu o horário justamente para isso, para pulverizar as pessoas, certo? Taborei também até 9 da noite. A questão do tronco da árvore lá, eu estava pensando, para que colocaram o tronco, Flávio? Se eles fecharam o acesso lá do antigo ali, da Rua da Feira ali, e o acesso daquela que vem dele de Dalma ali, para que fecharam com aquela madeira? Não tem como ter acesso, não percebeu isso? Eles botaram grades, você chegou a ver hoje? Para que botar aquela madeira se as grades já proíbem que tenha acesso ali? O acesso da Avenida Manuel Duarte, que você diz, né? Na linha do trem ali. A grande questão que você falou dos decretos, porque a gente pensa que isso é uma crise só de saúde, Flávio, mas não é. Até esses decretos tinham que chamar um psicólogo para ajudar, um socialista, um filósofo, sei lá. Concordo. Para pensar junto em tudo isso aí. Se eu fizer isso aqui, o psicólogo, você acha que vai ser bom ou ser ruim para a saúde mental das pessoas? Como que as pessoas vão reagir, né? Então, não é uma crise só de saúde de um vírus. Envolve uma sociedade inteira, uma coisa nunca vista por nós, né? E talvez, não sei se veremos um dia de novo em vida, não sei se vai ter ou não. Mas é uma coisa inédita. Isso assusta a gente, é claro que assusta. E você sabe, Flávio, que eu sempre falo que eu acho interessante também a diferença dos termos que são usados, né? Não sei se você já viu isso aí, quarentena, distanciamento social, isolamento social. Você pesquisou sobre isso já? Não. O termo quarentena é usado de forma equívoca por nós, você sabe disso. Quarentena, quem fica? Quem teve contato com alguém que tem o vírus. Eu tenho que ficar em quarentena 15 dias, 14 dias para ver se eu peguei ou não, tá certo? Isso é quarentena. Isolamento social, quem tem o vírus. É um isolamento totalmente social. Nós vivemos hoje um distanciamento social. Então nem é certo falar isolamento, nem quarentena. Eu sei que as pessoas não estão preocupadas com isso na prática, né? Mas eu acho que até o peso do termo indica. Quarentena é usado para uma coisa que tem um vírus, tá, sabe? São termos mais traumáticos. Traumáticos. Assim, né? Agora nós estamos vendo que é um distanciamento social. Os próprios ministros falam aí, você pode fazer uma caminhada, você pode só não aglomerar, você pode dar uma volta no calçadão, só não aglomerar. Eu vi o ministro da Saúde falando isso aí. Você não está trancado em casa em quarentena, vou morrer se eu respirar no portão. Não é isso. É um distanciamento social para evitar aglomerações, daí o fechamento das lojas e tudo mais. Se é equívoco ou não, não vou avaliar aqui, porque não é um motivo nosso aqui hoje. Mas eu entendo que não é uma quarentena. Até a própria palavra na mente cria uma reação. Olha, assim, e aí a título até de contribuir com esse momento, né? Eu acho que a partir do momento que a palavra efetiva é distanciamento social, a gente já começa a ficar ainda mais tranquilo. Eu, por exemplo, que de ontem para cá, começo a mudar a minha ideia em relação ao tal do isolamento horizontal que era falado, né? Eu começo a defender a ideia mais vertical desse isolamento e sobretudo, agora que você está conceituando isso tudo aí como especialista que você é, eu penso que mais uma razão para abrirmos as portas do nosso comércio aí. O comércio tem 2 portas, abre uma só. Coloca ali uma barreira na entrada. Meu irmão, só pode entrar de 1 em 1, álcool gel na porta. Aqui, pessoal, tem álcool gel aqui, né? Como é no supermercado, então, né? Como está acontecendo no supermercado. Ó, álcool gel, vai entrar na loja, vai lá, beleza, entra de 1 em 1, o outro aguarda ali fora, né? Alguém da loja sempre na supervisão. Meu irmão, olha só, tem o lance aí da quarentena, né?
o termo técnico, não é o técnico, mas é usado, né? Entendi. Pessoal, dá um distanciamento aí e tal. Até porque a loja de roupa, Léo, não vai ter aquela aglomeração de pessoas que tem o supermercado, que tem a lotérica. Que não tem. Não tem festa acontecendo. Não tem aniversário acontecendo. Não tem eventos acontecendo. O cara vai lá comprar sapato novo para quê? O cara vai lá comprar camisa nova para quê? Usar onde? Em casa? Então, assim, mas eu acho que para aqueles que querem, você tem uma lanchonete, você tem um restaurante, você tem um barzinho, alguma coisa, o cara ali do caldo de cana, do salgado, do caju e tal. Olha só, pode abrir aí o comércio, não tem problema não. O cara o Bumbum Lanches ali e outros mais. O sujeito vai chegar, vai pegar a coxinha dele, o caldo de cana, a Coca-Cola e vai embora. Só não botar mesa. Não pode comer, não tem mesa. Você pode ir ali, pega o salgado, a fatia da pizza e leva para consumir lá no seu ambiente e tal. Eu penso que isso... Agora, isso precisa ser pensado, minha gente. O que eu estou vendo é que não existe... A impressão que eu tenho é que é um troço feito assim e aí, usando o jargão aqui do prefeito Mandiocão, feito à base do vamos que vamos. E não dá para fazer isso à base do vamos que vamos. Como você disse, tem que ter gente pensando isso, né? Tem que ter alguém pensando as consequências, o comportamento, a reação das pessoas, etc, etc. Sobretudo por estarmos falando, Léo, não é um carnaval aí que fecha tudo na sexta-feira e voltamos na quarta-feira de cinza. Não é isso. Nós estamos falando de um momento seja isolamento, distanciamento, sei lá o que for, mas que a gente tem uma perspectiva aí de 3 meses. Né? Então isso tem que ser muito bem pensado, muito bem analisado, muito bem estudado, muito bem preparado. O que eu penso é que a mídia ela acaba fazendo esse patrulhamento em cima do que o Bolsonaro falou, o que o Bolsonaro almoçou, o que o Bolsonaro... o Bolsonaro fez xixi. Qual foi a cor do xixi? Amarelo? Como é que estava? Gente, pelo amor de Deus, a imprensa tem que trazer, são essas discussões, né, esses debates. É claro que respeitando cada viés, cada pensamento. O Léo está aqui apresentando dele, eu estou apresentando o meu. Você que está em casa nos acompanhando deve estar concordando ou discordando do que nós estamos falando. Mas esse é o papel da mídia. Esquece o Bolsonaro. Vamos pensar aqui no nosso comportamento. Você sente falta disso também, Léo? A mídia se comportando como uma melhor prestadora de serviço e orientação à população. Eu não vejo muito isso, principalmente na grande mídia. Não, aí você sabe melhor do que eu, a sua área, né? A mídia vive de... mas você trabalha com a mente. Não, mas a mídia vive de quê? De graça. Do sensacionalismo, né? Lógico. Agora, você viu o que o Crivella fez no Rio a partir de hoje? Achei interessante, Flávio. Ele autorizou todas as lojas, qualquer tipo de loja, delivery. Roupa, calçado, eu achei interessante. É uma opção. Aqui que os donos estão fazendo? Um revezamento de funcionário. Um dia vem você, amanhã vem outro, para trabalhar, né? E tudo delivery. Por que não o Bumbum Lanches também virar delivery nesse momento só? Outro tipo de lanchonete. Então não é certo ou errado, não. Uma opção que ele conseguiu lá. E teve 30 municípios do Rio que foi liberado do comércio. Você viu? Que nunca tiveram um caso constatado do coronavírus. Eu não lembro de cabeça quais são. 30 estão autorizados a voltar normal. 92 municípios, esses 30 aí estão... Não sei exatamente quais são, mas tem essa questão. Eu até vi a prefeita de Saquarema, botou no Instagram dela hoje, que ela questionou o governador, porque lá não teve nenhum caso computado e o nome deles não entraram na lista para voltar à normalidade. E ele respondeu ela colocou o áudio dele no Instagram dela, dizendo porque apesar de não ter, é muito limítrofe ali, muito próximo de Rio Bonito, Aruama, que município que já tem o vírus. E acaba sendo uma cidade turística também, né? Que atrai pessoas, né? Pode ser que, de repente, se você libera geral lá, a galera, opa, Saquarema tá bonito, vamos para lá, né? Tem isso também, porque o povo sabe como é que é, né? Gente, deixa eu mandar um abraço aqui para o José Leite, de Juazeiro, no norte do Ceará. Ei, Léo, que beleza, hein? Rapaz... O José, manda um alô aí para José Leite, que mora no Juazeiro do Norte, no Ceará. Minha gente, eu tenho vontade de conhecer o Ceará, hein, cara? Eu tenho vontade de conhecer o Ceará. No Nordeste eu só conheço a Bahia, né? Eu tenho vontade de conhecer, eu vejo umas fotos de lá, acho bem bacana, umas praias que tem lá. Ainda vou ter oportunidade de visitar o Ceará. Meu amigo José Leite, muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia aí do outro lado, prestigiando nosso programa. Sagrão. Flávio, eu vou fazer aqui uma promoção. Juazeiro, você só vai conhecer a estátua do Padre Cícero. Não tem praia. É a terra dele. Vou fazer aqui um desafio, posso? No final do programa eu vou ensinar uma técnica para controle de ansiedade.
Mas, para isso, tem que ter no mínimo 10 pessoas concordando aqui no comentário da sua página. Eu quero. Então, se tiver no mínimo 10 pessoas, no final eu vou ensinar uma técnica para controle de ansiedade. Atenção, pessoal, repete aí a proposta, Léo. No final do programa, eu vou ensinar uma técnica para controle de ansiedade. Somente se tiverem no mínimo 10 pessoas comentando a partir de agora na página, eu quero a técnica. Ó, tem mais de 30 pessoas aqui assistindo que eu tô vendo, então... Se não quiserem, tudo bem. Desses mais de 30, e se alguém souber, quiser aprender aqui ao vivo com o personal Léo. Técnica de controle de ansiedade. Eu acho que até eu vou escrever o que quero aqui, Léo, para ver como é que é isso. Minha gente, nós estamos então recebendo aqui hoje o meu amigo Léo Peclar, nessa conversa aqui sobre comportamento, que acaba sendo um negócio muito interessante. Deixa eu lembrar para você aqui dos nossos parceiros, Telefrutas Rio Bonito, um abraço aí para o meu amigo Leandro. Deixa eu lembrar aqui da Escola Criar, deixa eu lembrar para você da Clínica Vivermed, deixa eu lembrar aqui para você do Estúdio Vinícius Ferreira, meu amigo Vinícius, na dificuldade lá por causa da quarentena, né? Connect Internet, Delícias da Bahia, né? O pessoal lá da Delícias da Bahia também trabalhando com delivery, igual o Léo está dizendo aí, tem que ligar para lá para ver lá o melhor da Delícias da Bahia. Espaço Terapêutico Flor do Amanhecer, um abraço ao meu amigo Dr. Nogueira, o Raízes da minha amiga Virgínia Borges, também nesse período aí de 100 aulas parado, esperando o retorno das aulas. Tenho a desconfiança que depois que as aulas voltarem em Virgínia vai ter bastante aluno lá, porque esse negócio de aula online aí, eu acho que isso vai enrolar a cabeça da molecada no primeiro momento, que o pessoal não está acostumado com isso, né? Drogarias Viva Mais trabalhando também com delivery, viu, pessoal? A antiga farmácia Dois Irmãos, a Drogaria Viva Mais trabalhando também com delivery. Não se esqueça, aí são parceiros nossos aqui do programa Flávio Azevedo. AB Barbearia, meu amigo Anderson Barreto também, lá na sua barbearia, correndo de um lado para o outro para conseguir as atividades. O telefone lá da Drogarias Viva Mais é 1656, ou seja, 2734-1656, 2734-1656, para você que está acompanhando o nosso programa. Deixa eu mandar um abraço para o meu amigo Fabinho, lá no Lava Jato, que também está funcionando aí de maneira diferente. Ele colocou esses dias no Instagram, tem que ligar, tem que marcar para poder levar o carro lá para lavar. E é importante lavar o carro, porque assim como nós temos essa coisa da higiene, né? O carro também precisa ser higienizado, ser aspirado e tal, por conta dessa questão da higiene que a gente está preconizando, né? Isso é importante, né? Para você que está aí acompanhando o nosso programa Flávio Azevedo. Fica essas dicas, meu amigo, 4 horas e 29 minutinhos aqui na Rádio Jornal, 1340 AM Leste Fluminense. Vamos aqui seguir em frente com o nosso programa, né? E o meu amigo Léo trouxe aqui também um dos seus livros, né? Um dos seus, não, o único, né, Léo? Trouxe aqui o livro que ele escreveu, né? Está aqui, bem bacana, o livro do meu amigo Léo, Preciso Conversar, né? Precisamos conversar sobre drogas, tipo urgente. Eu já li o livro do Léo, aliás, eu li num dia só, o livro do dia. No dia do lançamento, cheguei em casa, abri, comecei a ler, a leitura muito dinâmica, muito gostosa, eu li num dia só. O livro, no dia que ele lançou, lá no salão paroquial da Igreja Católica aqui de Rio Bonito. Conta um pouquinho, Léo, como é que foi a experiência de escrever esse livro, como que foi depois as pessoas que leram e te encontraram, e qual foram as histórias que você ouviu de pessoas, conseguiu alcançar pessoas com as histórias que você deixou aqui, com as colocações que você deixou nesse livro, como é que foi isso? Flávio, foi muito gratificante. Primeiro que eu não me considero assim um escritor, vamos dizer. Eu encarei esse livro como uma missão enviada por Deus até para mim, que aquilo calava no meu coração, escreve. E me levou para locais longe que eu não imaginava. Eu fiz um lançamento em Mato Grosso. Eu vendi 1000 livros lá, cara, a primeira leva pela transportadora. Em várias cidades em Mato Grosso, fazendo notas de autógrafo, sabe? Isso é muito gratificante. Isso me trouxe vários contatos com pessoas que me procuraram para trabalho também, para palestras e tudo mais. E o mais gratificante de tudo, né? Pessoas que fizeram contato comigo, usuários de drogas, pedindo ajuda, socorro. Um deles muito gratificante, que mora em Manilha, nunca vi na minha vida, não sei como o livro chegou na mão dele.
e ele me relatou que parou de usar droga após ler o meu livro. Que legal, cara. Sim, de verdade mesmo. Rapaz, É uma maravilhosa experiência. Coisa legal. Ele dá palestra em escolas, aí eu vendo livro para os alunos também. Eu sei que vai plantando sementinha, né? Eu sempre digo que eu não vou acabar com a droga do mundo, ninguém vai. Porque desde que o mundo é mundo, a droga existe e vai continuar existindo. O que a gente pode fazer é alcançar alguns corações que fiquem longe dessa desgraça aí, que tem dizimado pessoas. E, né? basicamente, quando você disse que ficou com aquela coisa te incomodando, escreve, e aí o que você, na hora que você começou a planejar, brifar, né, o que ia fazer na hora de escrever, o que você preconizou, o que você colocou como prioridade para tocar no assunto, tal, como é que foi isso? Não, desde o princípio a minha ideia foi trazer histórias. Tanto é que aqui nós temos 5 depoimentos de ex-pessoas que usavam drogas. Inclusive, um deles é o meu testemunho, meu depoimento, como foi que eu venci as drogas. E que eu acho muito legal, Flávio, que é um livro de vida. Tem 1 ou 2 testemunhos aqui que a pessoa voltou, recaiu o uso de droga. Quando ela colocou aqui, ela foi sincera, que tinha superado o vício, contou a história dela. Mas depois recaiu. Eu posso recair amanhã. Ninguém está livre disso. Então é um livro real, não é um livro de historinha para enganar ninguém, para mostrar a dificuldade que é a dependência química. É muito difícil a pessoa superar. Então a melhor coisa que tem é a juventude não entrar nisso. Então a minha ideia foi essa, trazer depoimentos para mostrar pessoas que superaram o vício, mesclado com teoria. Eu falo um pouco como que o álcool funciona no cérebro, a maconha, cocaína, o crack, e falo um pouco como que a interferência das drogas no meio familiar também. A primeira frase ali do título do livro, né, precisamos conversar sobre drogas, tipo urgente. Uhum. E a primeira vez que você me entregou o livro, eu vi esse precisamos conversar. Esse é o grande segredo? Conversar? Essa questão do dialogar, seja lá com quem for, parece que dialogar é a grande chave nesse mundo louco e veloz que a gente vive, onde tudo muda o tempo todo, né? Ontem eu estava aqui reclamando que o Facebook mudou aqui a configuração dele, na hora de eu fazer a live aqui, de eu entrar no Facebook, na hora de começar o programa, olhei, estava tudo mudado, os lugares que eu mexia, que eu apertava para poder fazer a transmissão, estava tudo trocado, e eu estava aqui bufando no início do programa. Quem é mais observador deve ter notado isso, né, que eu comecei muito chateado, mas consegui. E hoje já foi mais fácil para tocar. E essa velocidade toda, isso tudo, parece que a gente tem conversado pouco, Léo. É isso mesmo? E talvez seja esse o grande problema da quarentena, onde as pessoas estão em casa, às vezes lidando com estranhos, porque, embora sejam pai, mãe, filhos, irmãos, mas não se conhecem, porque não se conversam, porque vivem na mesma casa, mas não vivem junto, né? Vivem cada um no seu mundo, né, e tal. Vamos falar um pouquinho sobre essa questão da importância da conversa hoje. Agora mesmo nós estamos aqui reclamando que o prefeito parece que não ouve as pessoas, ou seja, não dialoga, né? Isso é uma crise que eu entendo ser algo assim em âmbito mundial, essa questão da falta de diálogo entre casais, entre pai e filho, mãe e filha, vizinhos e amigos, etc, e tal. Como é que você vê isso, Léo? Eu não quero nem falar sobre droga exatamente agora, mas a questão do conversar. Não, especialmente temas tabu, né? Não só isso, tem outros. Eu tinha vontade de fazer uma sequência. Precisamos conversar sobre sexualidade, precisamos conversar sobre a mente, quem sabe, um livro, mas sempre na linguagem acessível para as pessoas, sabe? Assim como o Bauman, né? O polonês lá, o Zygmunt Bauman, né? Tem o Modernidade Líquida, Amor Líquido, você queria fazer Sim. Precisamos conversar, e aí embaixo colocava, legal. Precisamos conversar sobre a mente. Tipo, gente, imagine, falar sobre depressão, ansiedade, uma linguagem acessível para o jovem, talvez. Precisamos conversar sobre sexualidade. Enfim, porque existe muito livro de droga, mas eu não vejo nenhum livro assim, de linguagem acessível, muitos livros acadêmicos, didáticos demais, sabe? Então, esse conversar, Flávio, você falou tudo, é essencial. Esse dia eu vi um meme, falava assim, devido à quarentena, mãe e filho se reencontram após 10 anos de morando numa casa, você entende? Você falou, as pessoas mascaram tudo, não tem tempo, estou muito corrido, sem contar o tal do WhatsApp, do Free Fire, que também mascara muitas coisas, ficam ali isolados um do outro. Então, essa conversa é muito essencial. Quando que um pai hoje, pegando o exemplo da droga, eu sei que não é só droga, tá? Chega para um filho de 8 anos, filho, só, vamos conversar sobre droga.
a droga é isso, existe, é assim. Não, fica um tabu. Aí quando o cara vai saber disso, vai saber na rua, vai saber experimentando. Quando que o pai chega com uma filha de 7 anos, que é o que Freud aconselhava, fala de menstruação para ela? Conversar, cara. Ó, existe um sexo aí, existe um negócio, sabe o que eu tô falando? Lógico, com a linguagem própria daquela idade. E aí, pelo contrário, as pessoas acabam xingando o Freud, achando que ele é pedófilo, né? Achando que o Freud é tarado, né? Tem um monte de gente que comenta isso. Mas ele fala não só sobre sexualidade, conversar com as crianças. Nós temos que parar de achar que a criança é inocente demais. Porque a criança capta tudo, cara. E se não captar no local certo, vai captar no local errado. Aí vira essa desgraça que está hoje. Tá, parabéns, a conversa para mim é essencial, cara. Precisamos conversar. Minha gente, vamos conversar, minha gente. Está aí a dica do meu amigo Léo, e é por isso que nós trouxemos aqui o meu amigo Léo aqui na tarde de hoje, né? E assim, pessoal, não é uma entrevista, é uma conversa, né? A gente vai conversando aqui, você pode ir conversando aí conosco também, né? Você que está aí acompanhando o nosso programa, Flávio Azevedo, vai conversando conosco aqui também. A Léa Neves diz que Léo Peclá é um ser humano maravilhoso, excelente profissional, né? A Leandra Gonçalves dá uma boa tarde aqui para a gente. Minha prima Rosiane Fogaça passa por aqui nos cumprimentando também. Passa por aqui também o Léo Peclá Marins, né? Ah, porque ele está combinando aqui o café que ele vai afinar na casa lá da Dona Eva, né? Vai perder. A foto desse bolo aqui é para me seduzir? Como é que é isso, Eva? Chegou aqui até a foto do bolo, rapaz. Isso é covardia, é brincadeira, né? Então, minha gente, precisamos conversar. E é uma questão das drogas em si. E aí eu queria falar um pouquinho sobre a questão de influência, né? Influência, esse meme é muito interessante, né? Depois de 10 anos, filho e mãe se encontram dentro de casa, né, e tal. Eu vi outro meme também, assim, que diz que o pai estava em casa de quarentena, passou uma mulher bonita por ele, ele deu uma cantada, né? E a mulher falou para ele, toma vergonha, meu pai. Ele não sabia que a filha tinha virado a mulher gata. Passou, ele falou a graça. Jogou. Aqueles que não viu que a filha cresceu, a última vez que tinha visto a filha era bebê, hoje é uma moça, e o cara não reparou. E aí, quando passou de calcinha e sutiã por ele dentro de casa, ele falou. Claro que é um exagero, né, minha gente? Mas para retratar, né, esse reencontro que tem acontecido dentro de casa, onde as pessoas estão aí batendo cabeça, como disse aqui a nossa amiga, né, Léo? Mas vamos falar um pouquinho sobre essa questão das drogas também, Léo, e essa pressão social que existe, onde o adolescente, para ele ser famosinho, né, que é o termo que agora que a molecada usa, né? Para ele ser famosinho, ele tem que transgredir alguns regulamentos, ele tem que ser aquele meio moleque rebelde na escola, ou aquela moleca rebelde na escola, porque as meninas também passam por essa situação, e daquelas traquinagens inocentes acaba chegando a questão das drogas, né, que é uma transgressão maior. Como é que você vê isso, Léo? O que você tem recebido que histórias você tem recebido lá no consultório? Que histórias têm chegado até você para pedir ajuda? Vamos falar um pouquinho sobre esse momento. Vamos sim, Flávio. Eu não costumo ser raso nessa interpretação, não, tá? Tem tudo a ver com o que nós estamos dizendo aqui, linkando uma coisa com a outra. Precisamos conversar. O que essa conversa vai ocasionar? O que essa falta de conversa vai ocasionar também? Nós dizíamos aqui no começo, Flávio, que muitos maridos mascaram, talvez, essa falta de afinidade em casa, né? Com passarinho, com futebol, no bar. Muitas mulheres mascaram na igreja ou na rua o dia inteiro, não sei, fofocando a vida dos outros. E eu digo mesmo em relação à dependência química, Flávio. Digo mesmo, você que está me ouvindo aí. Eu costumo dizer, Flávio, uma coisa que eu acho essencial quando se fala sobre dependência química. Ninguém é viciado em drogas. A pessoa é viciada em fugir da sua realidade. Você entende isso? A droga é só um pretexto, como o passarinho como a igreja é. Por mais que possa parecer estranho quem está me ouvindo, mas aqui é a fala de alguém que vive, que estuda muito sobre isso. Depois de ouvir muitas opiniões e muitas pessoas
craque nessa área, eu cheguei a essa conclusão, Flávio. Ninguém é viciado em droga, a pessoa é viciada em fugir da sua realidade. Então, quando o adolescente entra nesse mundo das drogas, é lógico que ele não entra conscientemente dizendo isso. Eu vou usar droga para fugir da realidade. Mas é uma dor tão grande na sua alma que ele encontra ali uma estratégia para fugir disso aí. E outra coisa que está linkada a isso, Flávio, eu vejo, é a falta de conexão que existe hoje. Que está ligada à falta de conversa. A conexão. Eu percebo, Flávio, quando um adolescente tem uma conexão forte, você vai me dar razão ou não, seja com uma igreja, seja com o esporte, seja com um ideal, não sei, dificilmente ela vai entrar na droga. Sabe por quê? Ela tem uma conexão. Concorda comigo? Um jovem tem uma conexão forte no grupo de jovens da sua igreja. Esse jovem vai usar droga, Flávio? Enquanto estiver ali nessa conexão, é praticamente irrisório o número de pessoas que usam droga. Um jovem que faz parte de uma escola de futebol, por exemplo, tem conexão ali com o treinador, com os amigos, vai usar droga, Fábio? É muito difícil. Então, você que está me ouvindo aqui, o adolescente precisa ter conexão. Eu faço uma nova pergunta. O jovem que tem conexão em casa, com seu pai, com a sua mãe, vai usar droga? A possibilidade existe, mas é muito menor, gente. Então, nós temos uma crise hoje, Flávio, de falta de conexões sólidas, resistentes. E essa falta de conexão empurra o jovem, talvez, como você falou, para a influência, para encontrar uma conexão naquele mundo, aquele gueto ali da maconha, do crack. E uma coisa, Flávio, que eu acho importante salientar aqui aos nossos ouvintes, uma nova modalidade da droga que está tendo aí, que é a maconha misturada com crack. Eles fazem uma mistura e fumam cigarro como se fosse a maconha, mas tem o crack ali dentro, que dá uma onda diferente da maconha e uma onda diferente se fosse o crack sozinho. É uma mistura da maconha com o crack. Então, essa falta de conexão em casa, ou com o esporte, ou numa religião, para mim, empurra o jovem para uma conexão nesse gueto aí do mal que são as drogas. A impressão que eu tenho também, Léo, é que nós temos muita gente trabalhando aí a questão das drogas, muita gente mesmo, né? Você e outras pessoas fazem trabalhos assim voluntários, muito legal, né, e tal. Mas eu ainda acho que poderíamos contribuir mais, né? Eu penso que, por exemplo, as igrejas poderiam contribuir mais, outras instituições poderiam contribuir mais. A gente percebe que, às vezes, até algumas instituições ainda tratam o assunto, às vezes até contribuem, mas dentro da prorrogação daquele pensamento meio que tabu, né? Dentro de uma coisa assim, meio que inacessível. Você falou da linguagem do seu livro, que é uma linguagem para alcançar a garotada, né? E tem gente que fala sobre drogas, sobre sexualidade, sobre gravidez na adolescência, mas com um termo muito bíblico, né? Uma linguagem muito rebuscada, que a molecada fica assim, o que é isso? Como é que é o negócio? Né? Parece que a gente tem que prestar atenção, então, também nessa qualidade do diálogo, né? Sim, até para dar um exemplo, lembrei aqui, eu fui convidado para fazer uma manhã aqui na igreja. Me ajuda, Flávio, no Basílio, ou é Adventista ou é Testemunho de Jeová? Sabe qual é aqui no Basílio? No Parque Indiano. Parque das Acácias. Se for no Parque das Acácias... Não, do lado de cá mesmo, da patrulha. Parque das Acácias. É Adventista? É Adventista. Eles têm um movimento chamado, acho que é Igreja na Calçada, Igreja na Rua. É a sua igreja, você faz parte, não é? E me chamaram numa manhã para falar sobre droga para jovem com essa linguagem que é a minha. Você vê, algumas igrejas estão acordando para isso. Infelizmente, que é uma coisa pontual, né, como você falou. Tinha que ter uma linguagem mais unificada e trabalhar mais isso aí mesmo. Eu percebo que deveria haver ali um departamento mesmo dentro das igrejas como um todo, né? Igreja Adventista eu conheço, porque é a igreja que eu frequento, né? Uhum. E assim como você tem ali os departamentos, né, das outras igrejas que você tem liderança de mocidade, não sei o que e tal, talvez colocar realmente, assim como você tem o CRAS na prefeitura né, tínhamos aí a Secretaria de Prevenção à Dependência Química e tal, ou seja, quando você cria esse departamento para cuidar especificamente disso, eu acho que já até muda a forma de olhar também, coloca ali alguém que tem esse viés, né? Porque eu acho que é muito pouco, Léo, só ir ali dar a sopa e voltar, entendeu? Sim. Eu acho que é bacana, não estou aqui discordando e dizendo que é ruim esse trabalho, não, mas eu penso que a gente precisa de um pouquinho mais, né? Você percebia que, e aí usando aqui o método cristocêntrico de alcançar as pessoas, né? Jesus ele tinha toda uma metodologia de levar a conversa dele, né? Ou ele puxava um assunto, ou ele fazia lá um milagre, ou ele tinha sempre uma técnica, e eu penso que
e aqui eu não estou falando só das igrejas, não, de maneira geral, as instituições têm que ter uma técnica de atrair essas pessoas, e como nós estamos falando de gente com necessidades diferentes em geral, a gente precisa meio que enxergar essa personalidade de cada um, porque cada cabeça tem a sua sentença, né, como diz o pensamento, e a maneira de lidar com as pessoas também é diferente, né? Você trabalha lidando diretamente com a questão das emoções, aí, sentimentos e o psicológico das pessoas. Eu acho que você nunca conseguiu encontrar ninguém igual, né? Pode ter, sim, alguém com situações similares, mas as pessoas são singulares, né? São únicas. Não, com certeza. Você falou do departamento aí que poderia ser criado. Eu sei que isso demanda uma coisa mais complexa. Alguns falam assim, por que não cria uma disciplina na escola de dependência química? Eu sei que é mais difícil. Mas mesmo se não puder ser, Flávio, que tivesse uma maior interdisciplinariedade na mocidade da igreja, na família, falasse sobre droga mais, não fala. O prefeito acabou com a Secretaria de Drogas, a prevenção de drogas, eu entendo, por causa da crise e tal, mas tudo bem que acabasse, criasse um departamento, como você falou, para estar esse assunto motivado na cidade, acabou de vez. Não se fala mais de dependência química na cidade, prevenção, muito raro, tá certo? Então é importante que esse tema seja assim, pulverizado no nosso dia a dia, para acabar com o tabu. É uma coisa que tem que ser conversada. Aí, quando você vai tratar uma pessoa que tem a dependência química, você vai tratar, vai internar, vai tratar, enfim. O que é um tratamento hoje para a dependência química, Flávio? É tratar o emocional daquela pessoa. Como você disse, não tem outra coisa. Você dá um remédio para controlar a crise de abstinência, tudo bem, tem que dar às vezes, né? Mas o que é um tratamento de dependente químico? Se eu falei para você que ninguém é viciado em droga, mas é viciado em fugir da realidade, vamos entender por que ele está fugindo da realidade dele. Isso é o quê? Emocional, cara. Emocional. E tem, assim, algumas coisas muito interessantes, né? Para você que está me acompanhando aí poder entender, as clínicas que trabalham aí com a recuperação de dependentes químicos, todas trabalham com a lógica laboral, né? Também. Por incrível que pareça, né? Então, governo, que não quer deixar a juventude trabalhar, e papai e mamãe que, por vezes, querem sustentar o filho até 20, 25 anos sem trabalhar, vale aqui acrescentar que todas as clínicas de dependência química que eu conheço, de recuperação de dependentes químicos que eu conheço, a principal metodologia ali é ocupar o tempo através da lógica do trabalho, da ocupação. Tem um antigo pensamento que todo mundo já ouviu, que diz que mente vazia é oficina de Satanás, né? E aí, quando o cara está trabalhando, parece que ele está com a mente ocupada em alguma coisa ali, em dar conta daquela tarefa. É isso, Léo, mais ou menos? Sim. É por aí? Sim, porque o trabalho dignifica o homem. E quando a pessoa chega a se internar ou ser acolhido, que é o termo mais exato, numa comunidade terapêutica, é porque o dia a dia dele estava enfurnado na droga, não trabalhava mais, não tinha disciplina, não fazia mais suas responsabilidades. Então, naquele local, ele vai voltar a entender que a vida é feita também de responsabilidades, é feita de trabalho, ele precisa garantir o dele. Você falou, não tem mamãe e papai mais. E você dizia aí, né, Flávio, que mente vazia é a oficina do capiroto, né? Imagina uma mente que não está vazia, está cheia de droga. Eu nem falo mais nada, né? Vamos criticar aí. Não é nem oficina, né? É mais do que oficina, né? Se vazia um laboratório. Se vazia já é, imagina cheia de droga, né? O que o diabo vai fazer aí? Não, verdade, isso não tenha dúvida disso, né? Realmente a coisa vai nessa direção. Eu queria falar um pouquinho também, Léo, com você sobre a questão dos espaços de recuperação de dependente químico. Sim. Voltados para mulheres, né? Parece que é uma dificuldade muito grande de se encontrar espaços femininos. Parece que o investimento que tem que ser feito para você amparar mulheres é maior, né? É mais dispendioso, e tem toda uma questão da fisiologia feminina também. A mulher tem preventivo, tem não sei o quê, tem uma série de situações, né? Fica menstruada todo mês, aí tem aquela lógica de que tem que comprar os utensílios necessários, atendimentos médicos necessários. Alguém me disse que tem essa questão da despesa, né, com a questão da mulher em si. É isso mesmo, Léo? Porque a gente sempre vê espaços masculinos de recuperação. E, às vezes, e hoje parece que a mulherada se emancipou tanto que elas estão tanto necessitando de ajuda quanto os meninos, né? Sim. Não existe mais essa diferença de, não, menina não entra, não, entra sim, e hoje a gente percebe que está numa questão de igualdade aí, o volume de meninas dependentes químicas e o volume de meninos dependentes químicos. Fala um pouquinho sobre isso, que a gente está falando aqui, conceitua melhor para a gente.
Então, eu creio que no começo, Flávio, justamente que antigamente era mais coisa de homem, estar dependente químico, né? Então surgiu mais, é lógico, um espaço masculino. Hoje em dia, como você falou, que está aí pareado, né? O homem e a mulher. É um palpite meu, tá? Não, se você quiser discordar. Não discordo nada. Não discordo nada. Hoje em dia, então, essa dificuldade. Eu, por exemplo, todo o meu contato assim, eu conheço 2 locais que atendem mulheres só. Um em Campos e um no capital do Rio de Janeiro. Mas há de se diferenciar também uma coisa. Uma coisa é clínica para dependente químico, aquela particular que você paga, que às vezes é 3 mil por mês, 5 mil, 8 mil até, já vi. Aí você consegue vaga, clínica. Agora, essas comunidades terapêuticas, que a maioria são de cunho religioso, ou católico ou evangélico, que não são clínicas, tá? Porque não tem médico, então não pode ser uma clínica. É chamada comunidade terapêutica. Essas comunidades específicas, grande parte é de fato masculina. E por quê? Qual a leitura que você faz para essa dificuldade? Por que geralmente a preferência é por atender o público masculino? Não, essa é a minha opinião, tá, Fábio? Eu acho que no começo, de fato, a grande demanda era masculina. Então foram surgindo, porque... E muitos desses locais também acolhem moradores de rua, que em sua maioria são homens, em sua maioria, estou dizendo, moradores de rua que também usam droga, e foi surgindo esse boom. Agora, de uns anos para cá, começou a surgir a questão feminina também, só ficou meio sem saber o que fazer, porque elas já estavam ali estabilizadas, e de fato, a demanda feminina era muito pouca, todo o tempo que eu trabalho com isso. Eu falo demanda para internação, até procura para ser tratada com remédio, com medicamento, psiquiatra, não internar-se. As mulheres são mais resistentes a se internar. E aqui eu também eu me arrisco a falar uma coisa, Flávio. Aqui eu não estou falando de livro, não, estou falando da minha experiência, ok? Mesmo sabendo que as mulheres usam como homem, eu tenho percebido que o nível mais trágico do uso é mais em homens. Não saberia dizer por que agora, talvez. Mas aqueles casos mais críticos são em homens, mesmo mulheres usando também a droga. Eu não vejo uma mulher, por exemplo, assim, de uma classe média, que nem homem, que está ao nível de usar cocaína e precisa se internar, que está naquela coisa roubando pai, roubando mãe, sabe? Não sei por quê. Eu vejo mais homem nesse nível. Quando você vai num nível mais econômico mais baixo, ou menor, tá dizendo, aí sim você encontra as mulheres que estão na rua, que estão todas viciadas. Mas no nível de sociedade assim, nosso, do dia a dia, que a grande parte que eu trabalho, que se interna, tem o Maranatá aqui em Rio Bonito, não é isso? Tem Itanguá, tem vários também, Itaboraí. Essa galera nossa do dia a dia assim, não sei porquê, são mais os homens que chegam a esse fundo do poço, que buscam internação. As mulheres, por mais que usem, eu não vejo chegar a esse nível crítico assim não, muito pouco. São mais equilibradas até nas reações ao uso. Né? Também, exatamente. E parece que são mais discretas também, né? Também. Até o nível de pessoas presas por tráfico, né, por envolvimento. Também. Homens é muito maior. É claro que tem mulheres presas também, tem essa coisa toda, né? Mas a gente percebe que parece que a mulher tem mais classe até para se drogar. Né? Eu trabalhei, você sabe, na Secretaria de Droga de Rio Bonito, 4 anos, né? E não sei uma estatística, cara, mas nosso atendimento era prioritário masculino. Até para atendimento como para internação também. Mulheres eram muito poucas que nos procuravam. Procurava mais porque tinham parentes que usavam e não sabiam o que fazer, mas usuário é muito pouco, realmente. Beleza. Minha gente, faltando aí 6 minutinhos para as 17 horas. Programa Flávio Azevedo hoje recebendo aqui o meu amigo Léo. Léo, o pessoal não quer saber da questão do... O povo está aqui, né? Está acompanhando aqui, eu estou olhando aqui no computador. Mas tem um pessoal aqui dizendo que você é maravilhoso, mas ninguém dizendo aqui que quer saber da técnica no final do programa. Acho que não tem ninguém ansioso assistindo a gente, não, Léo. Não tem ninguém ansioso, não. Você vai dizer a técnica assim mesmo? Você sabe. Ou você vai deixar guardado? Eu fiquei curioso, cara. Posso dizer. Então vai lá, fala aí. Faltando 5 minutinhos ali para a gente fechar o programa, vamos ouvir essa técnica. Atenção, pessoal. Vocês não colocaram eu quero, mas eu disse aqui que eu quero. Então, como eu sou o cara que manda no programa, diz aí, Léo, qual é a técnica? É uma técnica simples, não é de hipnose, não. É uma técnica neuromuscular. Não, existem várias técnicas de hipnose que, se quiser ver um dia aqui, eu faço a hipnose ao vivo, se quiser. Todo mundo estiver em casa, vai ser bem legal. É o seguinte, essa técnica consiste em quê? Você vai deitar de lado na sua cama, em posição fetal, e você vai contrair todos os músculos que você puder, ao máximo, concentrando, ao mesmo tempo, perna, braço, rosto, como se fosse contrair todos os seus músculos ao mesmo tempo, tá certo? Contraiu, ficou um tempinho ali contraído, vira de barriga para cima, aí a respiração que a gente chama de 6 segundos.
2 para respirar, 2 para prender e 2 para soltar. Então, expirei, 1, 2. Prende, 1, 2, solta, 1, 2. Sem muita rapidez, 1, 2 mais lento possível, tá certo? Aí vira para o outro lado. Posição fetal de novo. Aí, de novo, contrai todos os músculos do corpo, fica um tempinho contraído, vira a barriga para cima de novo, respiração 6 segundos. 2 para respirar, 2 prendendo e 2 soltando. Aí pode ser aí 3 para cada lado, até umas 3 vezes por dia, se a pessoa quiser. E eu garanto que se fizer isso aí, talvez a partir do 7º dia seguido fazendo, você vai notar uma diferença enorme na sua ansiedade. Não vai solucionar os seus problemas, mas vai controlar a ansiedade. Porque é uma coisa interessante, Flávio. Os sintomas da ansiedade, todos são físicos. Todos. A causa pode ser quarentena, pode ser desemprego, certo? Mas o que é o sintoma da ansiedade? Palpitação, falta de ar, dificuldade de respiração, nervosismo, tremedeira, até tontura as pessoas têm, ataca até o sistema digestório nosso. Então eu vou atacar o sintoma, não é a causa. É contraindo todo o meu corpo. Eu contraio. Quando eu paro de contrair, dá aquela relaxada nos músculos, que são os principais destinatários da ansiedade. Então é isso aí. Ficou claro? Bem claro. Então, pessoal, mulherada aí que costuma ficar na laje, né? Ou no quintal se bronzeando, vira para um lado, vira para o outro. É mais ou menos a mesma dinâmica, né, Léo? Vira para um lado, vira para o outro, né? Ou seja, lateral, decúbito lateral esquerdo, como a gente falava na enfermagem no tempo que eu exercia a profissão, decúbito lateral esquerdo, se contrai todo, fica igual um bebezinho, né? Aperta, soltou barriga para cima, respira e aspira 2 vezes, né? Ou uma vez só? Não, uma vez só. Uma vez só. 6 segundos. Decúbito lateral direito, aperta tudo de novo, faz esse movimento umas 3 vezes. 3 para cada lado. E 3 vezes ao dia. 3 vezes ao dia. De manhã, pode ser quando acorda? Pode. E antes do almoço um pouquinho, Antes porque de do repente almoço. se comprimir na hora que acabou de almoçar com a barriga cheia. Não se aconselha. Não é aconselhável não, né? Pode só ter alguns movimentos Então tem que ser antes. intestinais estranhos. E de noite antes de dormir? Sim, perfeito, perfeito. De manhã quando acorda, de noite antes de dormir e um pouquinho antes de almoçar, pessoal. 3 vezes esse movimento aí. Léo está dizendo aqui. Depois você reclame lá no Instagram dele se não funcionar. Léo, onde que a galera te encontra? Você já falou aquele dia, mas fala de novo. Quem gostou da nossa conversa, quem está querendo acompanhar você, rede social aí, como é que é isso, cara? @LeoPeclar, simples assim. Teve até um rapaz que me chamou no Instagram, Flávio, depois daquele dia, o que dá aula de tênis. Ah, o André. André. Me chamou, gostou do nosso papo, queria me conhecer e tal. Logo depois veio a pandemia. Caramba. Mas assim que acabar, vou conversar com ele sim. Achei legal da parte dele, elogiou a nossa conversa e tal. Legal. @LeoPeclar. Um abraço se estiver vendo aí, o André, tenista, não é isso? André do tênis. André do tênis. Abraço, meu amigo André. Abraço, meu irmão. Tudo de bom. Obrigado aí pela audiência. E os muitos amigos que nós temos, que nos acompanham aí pela Rádio Jornal, 1340, né? Esses a gente não consegue mensurar, porque o pessoal do Facebook a gente consegue mais ou menos saber quem é que está aqui, que deixa comentário. Tem o pessoal que assiste também depois pelo YouTube, né, e tal. Muito obrigado aos amigos que nos acompanham de maneira geral. Pessoal, vem aí o Boa Tarde com Gilmar, né? Meu amigo Gilmar Cordeiro já está ali a postos, aquecendo a garganta e passando álcool gel na mão. Vem aqui, roubou até a nossa garrafa de álcool gel aqui dentro do estúdio, né? Acompanhado, fazendo a sua segurança, o meu amigo Felipe Cordeiro, né? E é isso. Eu quero agradecer você que está aí nos prestigiando, nos acompanhando, ligados na nossa programação, e vamos ficando por aqui. Léo, se despede aí da rapaziada. Muito obrigado pela sua visita aqui mais uma vez, esse papo, né? Precisamos conversar sobre bastante coisa. E é sempre bom receber você aqui para a gente conversar. Tá bom, eu me sinto em casa, Flávio. Eu agradeço a sua acolhida de sempre. Você é um cara que nossa cidade tem muito a agradecer pelos serviços prestados aí na comunicação, na informação. Muito mais do que informação também, né? Não só na informação, mas na formação, que eu acho que é muito mais importante do que informar, é formar a mentalidade das pessoas, abrir o horizonte, abrir nossos olhos, né? Então, obrigado por estar aqui e voltarei qualquer dia. Volte sempre. Sempre é um prazer receber você aqui. A gente tinha mais ou menos conversado sobre termos aqui você uma vez por mês, né? Para a gente bater um papo, né? E o escritório, o consultório está fechado ainda, né? Está fechado, mas eu atendo se for um caso. Mas tem o Instagram lá que a galera pode fazer contato, né? Tem. É Space Life, né?
Show de bola. Minha gente, vou ficando por aqui, agradecendo você que esteve conosco. Seja muito bem-vindo sempre. Muito obrigado pelo carinho. E vamos encerrando por aqui nossa programação. Volto amanhã às 2 da tarde com mais um programa Flávio Azevedo. Valeu, pessoal. Tudo de bom. Beijo no coração. E até amanhã. Ou até qualquer hora aí, pessoal. De repente surge uma notícia importante. A gente faz uma live aí, entra ao vivo de madrugada, à noite, né? Então, qualquer hora a gente pode entrar nas nossas redes sociais aí. Beijo grande, pessoal. Valeu, obrigado e até amanhã. A Rádio Jornal 1340 AM Leste Fluminense apresentou programa Flávio Azevedo.